Introdução ao Antigo Testamento. Essa é a nossa matéria. E nós estamos estudando o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer do capítulo 15. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 21. Vamos ler todo o capítulo 15. E eu quero fazer uma observação para você. Esse capítulo, nós poderíamos dizer que ele é praticamente o coração das Escrituras. Aí você vai falar, não, o coração das Escrituras logicamente, é quando aparece Jesus Cristo, Jesus nasce, etc., a pessoa de Jesus. Sem dúvida, os Evangelhos é a porção preciosa e, por outro lado, também, depende da maneira como você vê, a Bíblia toda, ela é riquíssima. Mas quando eu falo que Gênesis 15 é o coração, é porque aqui nós temos a formalização da aliança de Deus. Esse é um texto, o capítulo 15, é um texto que quando nós não compreendemos aquilo que está acontecendo, nos parece, de repente, o texto mais estranho das Escrituras. Mas quando você começa a entender a riqueza de significados que há aqui no capítulo 15 de Gênesis, então você começa a enxergar o texto totalmente diferente. É um texto que ele serve de alicerce para nós compreendermos tudo aquilo que vem na sequência. Ele serve de alicerce para nós compreendermos a grandeza do amor de Deus, o Pai, o Criador, o Deus triuno por nós. A grandeza do seu amor, a grandeza da sua paciência, da sua misericórdia. Sim, esse texto nos mostra a grandeza desse amor incondicional. Gênesis 15 também nos ajuda a compreender até o evento da cruz. Por que que Cristo se fez maldição por amor de nós? E você deve, quem sabe, estar pensando, olha, eu já fiquei curioso para saber o que tem aqui nesse capítulo 15 de Gênesis. E talvez alguém que já conheça o texto pense, olha, eu já li algumas vezes e não consegui enxergar tudo isso. Então é por isso que essa aula, todas as aulas são especiais, mas ela merece um destaque, porque nós estamos tratando de um capítulo da Bíblia que realmente precisa ser destacado, entendido e compreendido. Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia. O que? Você não trouxe Bíblia? Acompanhe a aula com a Bíblia na mão, certo? Pega a Bíblia aí para você acompanhar a leitura que faremos. Aqui, o capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Primeiramente, depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? Os que nós vimos na aula passada. Lembra? Lá os 4 reis guerreando contra os 5 reis, foram lá e guerrearam contra Sodoma e Gomorra, e levaram embora os habitantes de Sodoma e Gomorra, todos os bens, e Ló foi lá, levado também por eles. E de repente alguém escapa lá daquele grupo e vai até Abraão e conta a Abraão que, olha, eles fizeram isso e Ló, o seu sobrinho, está entre eles. Abraão pega lá mais de 300 homens da sua família, chama mais alguns vizinhos e vão e guerreiam, e Deus os entrega na mão de Abraão. E os reis de Sodoma e Gomorra chegam e falam, olha, pode ficar com tudo, só nos entrega as mulheres e as crianças. E Abraão falou, eu não quero nada, para ninguém sair por aí falando que foram vocês que me enriqueceram. Porque no coração e na mente de Abraão ele já se via como um homem próspero, no sentido pleno da palavra, próspero da presença de Deus. Ele sabia que tudo que ele iria receber seria das mãos de Deus. E ele falou, os homens que vieram comigo comeram e cada um pega aí aquilo que lhe for de direito, etc., mas eu não vou pegar nada. E nós vimos que no meio disso, no meio dessa cena, aparece então Melquisedeque,
que nós identificamos como sendo a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, em uma teofania, o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo ali na forma de homem como o sumo sacerdote. E Hebreus, só lembrando, nos fala que Jesus é eternamente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E essa opinião de que Melquisedeque é, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade aqui, não é algo, obviamente, que surgiu da minha cabeça, mas é algo que a Igreja já afirma desde os primeiros séculos. E aqui, então, Melquisedeque, ele abençoa Abraão e dá a ele uma bênção especial. Pois bem, então, aí vem o capítulo 15. Depois de tudo isso, depois desses acontecimentos, depois dessa experiência tão marcante de Abraão com o Senhor Deus, de uma forma tão maravilhosa, então disse o Senhor: não tenha medo, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte para as outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Antes de prosseguirmos a leitura do restante do capítulo, vamos pensar um pouquinho naquilo que nós já lemos. Como eu falei, é uma passagem que nem sempre é tão fácil assim de compreender. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê aqui, primeiramente, uma cena romântica, hein? Podemos dizer assim, uma cena romântica. Porque Deus ele está ali falando para Abraão da sua aliança, trazendo à memória de Abraão as promessas de Deus com relação à posse da terra, com relação à sua descendência e tudo mais. Abraão questiona o fato de ainda não ter filhos e Deus chama Abraão para ver as estrelas, né? E diz: olha as estrelas. A gente imagina, né, aquela noite bonita, cheia de estrelas, uma lua grande, brilhando. E Deus está falando com Abraão: ó, olha as estrelas, se é que você pode contar, porque a sua descendência será mais numerosa do que elas. E a conversa inicia e de repente nós temos essa parte aqui onde Deus responde, falando: olha, toma 2 novilhas, uma cabra, um cordeiro, corta esses animais, etc. E diz aqui que Abraão colocou as metades, né? Porque cortou o animal pelo meio, então colocou uma parte aqui, outra parte ali e tal. E
diz que começou a anoitecer e tal, e as aves dos céus, né, as aves de rapina, ou seja, aquelas aves que comem animais mortos, começaram a descer e Abraão enxotava. Veja bem, nós ainda não continuamos a leitura, mas a passagem, ela parece que inicia de uma forma bonita, que a gente está entendendo, e daí a pouco ela começa a descrever algo que não é tão simples assim de compreender. Mas nós vamos voltar a isso, mas vamos continuar aqui no versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Quineu, o Quinezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Temos lido aqui, então, todo o capítulo 15 de Gênesis, mas agora vamos entender um pouco melhor o que acontece aqui nesse texto. Nós temos aqui nesse texto o que nós podemos chamar de formalização da aliança, ou seja, formalização da aliança. Como nós falamos, aliança é esse amor incondicional, eterno, que Deus decidiu nos abençoar com ele. Deus decidiu nos amar de uma forma incondicional. O que nós chamamos de incondicional? É que Deus nos amou não porque nós fôssemos merecedores ou dignos de ser amados. Deus nos amou não porque Ele viu e conheceu alguma característica positiva em nós que pudesse fazer com que Ele nos amasse. Ele diz que Ele nos amou porque Ele é amor. Deus nos amou porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos decidiu amar mesmo sendo nós inimigos de Deus, sendo escravos do pecado, mesmo sendo pessoas que odeiam a Deus. Eu sei que essa é uma expressão que para alguns pode parecer meio forte, mas é isso que existe dentro do ser humano. O problema do ser humano não é que ele não compreende tão bem as coisas de Deus. O problema do ser humano não está só na mente. O problema do ser humano está no coração. O problema não é simplesmente que o homem não compreende, mas é que o homem, ele não quer Deus. Há um ódio no coração do homem. O homem, ele é, como a Bíblia diz, por natureza inimigo de Deus. Então veja só, se Deus ele não toma a decisão de vir ao encontro do homem e na pessoa de Cristo nos traz a salvação, perdão, se Deus não nos abraça, nós estaríamos perdidos. Então quando nós estamos falando de aliança, nós nos referimos então a essa história de amor. Então, nesse sentido, não existem várias alianças, existe uma única aliança que ela é afirmada várias vezes nas Escrituras. É a aliança de Deus com todo o universo, a aliança de Deus com a criação. E Deus ele revela essa aliança primeiramente a Adão, quando
diz para Adão que, ó, da semente da mulher virá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus, ele reafirma essa aliança com Noé, quando ele diz que a terra não seria mais destruída, que eles seriam preservados. E por que Deus ele fala da preservação lá com Noé? Porque Deus tem um plano eterno para a sua criação. E esse plano é a sua aliança. Deus ele tem um projeto. Falar de aliança é falar de desejo, é falar de projeto, é falar de decisão tomada. E nós sabemos que Deus, ele não é um homem para mentir, ele não é um homem para se arrepender e mudar de ideia. E como nos diz a palavra de Deus, através dos lábios, né, de Jó, que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Deus ele nunca deixa nada pela metade. Então, quando Deus fala com Noé, Deus está falando da sua vontade, do seu projeto, da sua aliança. E nós vemos no capítulo 12 de Gênesis, nós já examinamos esse texto na aula, não na aula passada, mas algumas semanas atrás. No capítulo 12, Deus ele está comunicando a sua aliança com Abraão. Ou seja, vou te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, etc. Deus ele está reafirmando a sua aliança agora com Abraão. Vamos entender que, e isso é importante para você entender como que as alianças, né? A gente fala em alianças no plural, mas na verdade é uma aliança só, como que é um projeto só. Porque quando Deus ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está, na verdade, dando continuidade àquela promessa que ele fez a Adão e Eva, né? Que vou enviar a semente, né? Da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, em outras palavras, vai vir o Salvador. Aí com Abraão, Deus está falando a mesma coisa. Olha, agora é através de você, né? Através da sua família, é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas, né? É sempre importante, a gente sempre fala e volta a um determinado ponto para poder trazer a memória e você lembrar e reforçar aquilo que já falamos. Mas agora vamos pensar aqui nesse texto. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Que Deus ele estava falando da sua promessa, da sua aliança, certo? Vamos lembrar que Abraão, nesse momento, ele estava lá na chamada Canaã, né? A terra prometida, onde hoje é Israel, etc. Ele já estava lá. Só que, lembra, quando Abraão chegou, ele era apenas uma família. Ele era um grupo menor no meio de uma terra que já tinha dono. A terra era boa, então se é boa, já tem outras pessoas e já tinham outras pessoas ali ocupando aquele espaço. Mas Deus ele está aqui, ele começa falando, olha, eu te dei essa terra, a sua descendência vai ser grande. Vamos entender então. Aqui Deus ele começa a falar sobre Abraão e disse a Abraão, eu sou, não tenha medo, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Só uma informação, quando você lê a Bíblia e quando você lê Deus falando com Abraão, Abraão ali ele está como o mediador da aliança. O que é o mediador? É aquela pessoa, é o interlocutor, é aquela pessoa que está conversando com Deus, ele está falando com Deus, Deus está falando com ele. Mas só que quando Deus fala com ele, na verdade, aquela palavra, ela tem valor e se aplica a um número muito maior de pessoas, se aplica a toda a família da aliança.
ao Israel de Deus, à Igreja de Cristo, a mim e a você, a todos nós que temos Jesus como Salvador. Então, as promessas de Deus para Abraão, em certa medida, em grande parte, se aplica a nós. E, num sentido mais elevado, poderíamos dizer que todas elas se aplicam a nós. Mas aqui Deus está falando, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Abraão, lembra que ele tinha acabado de participar de uma guerra e lutou e toda aquela violência, mas ele foi protegido. Deus está falando, eu sou o seu escudo, sou eu que te protejo. Eu tenho um relacionamento especial com você e o seu galardão será sobremodo grande. E o que Abraão faz? Abraão, ele abre a boca aqui nesse momento para reclamar, para murmurar. É isso que às vezes nós fazemos. Deus ele está colocando coisas grandes no nosso coração, ele está falando conosco, falando através da sua palavra, e nós parece que não conseguimos enxergar a grandeza de Deus e abrimos a nossa boca para reclamar. Aí Abraão, ele diz a Deus, mas como que vai ser isso? Como é que eu vou herdar tudo isso e tal, se eu ainda continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele fala, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja só, Abraão ele tinha sido chamado lá no capítulo 12, falando que ele seria pai de muitas nações, nele seria abençoadas todas as famílias da terra. No coração de Abraão já estava então a esperança de ser pai. E ele e sua esposa certamente estavam buscando diante de Deus, e como esposo e esposa no seu relacionamento, buscando a gravidez, buscando a descendência. Só que até aquele momento o milagre não tinha acontecido. Até aquele momento Sarai não tinha ficado grávida, ainda não tinha aparecido ali o tão esperado herdeiro. E havia um costume naquela época. Por exemplo, numa situação como aquela de Abraão, quando o senhor, ou seja, o dono de todos os bens, o chefe e tal, de repente não tinha filhos e morria, então a herança ficava para um dos servos, que era um dos servos, dos empregados, nascido na sua casa. E é por isso que ele fala, olha, eu não tenho filhos e se eu morrer agora, quem vai herdar tudo é o Eliezer, que não é meu filho legítimo. E ele ainda reclama, até agora o Senhor não me deu filhos, a mim o Senhor não deu. Aí o versículo 4, a isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu para ver as estrelas, e disse, conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Mas aí nós temos aqui Deus afirmando, veja só o 7 e o 8, que aqui é uma parte assim fundamental na compreensão do texto. Deus disse a Abraão, olha, eu sou o Senhor que te tirei lá de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Veja só o que Deus fala. Ele fala, não vai ser Eliezer que vai ser seu descendente, eu vou te dar um filho, ele vai ser o seu herdeiro, eu te tirei lá de Ur dos caldeus e te trouxe para cá para você para te dar essa terra por herança. Agora olha aqui a ousadia de Abraão. A ousadia de Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la?
Vamos entender bem o que Abraão falou aqui? Abraão, ele teve a coragem, né, de chegar para Deus, e eu falo coragem não no sentido positivo, que ele foi corajoso. Não, é que ele, digamos assim, extrapolou, né? Ele fez algo assim inimaginado. Ora, Deus faz uma promessa para você, está feito, né? O Senhor te faz uma promessa, aleluia. Você crê, fica com aquilo no coração. Mas Abraão, ele pergunta: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Em outras palavras, Abraão, ele pede uma garantia. É como se Abraão tivesse falado: tudo bem, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor falou, mas qual que é a garantia que eu tenho que o Senhor vai realmente cumprir a tua vontade? Qual é a garantia que eu tenho que o Senhor realmente vai me dar essa terra por herança? Qual é a garantia que eu tenho que o Senhor vai me dar um filho? Veja só a ousadia de Abraão, chegar ao ponto de pedir a Deus uma garantia formal, certo? E é a partir disso que Deus responde, né? E Deus responde: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes, partiu pelo meio, cortou os animais pela metade e colocou uma defronte das outras, e não partiu as aves. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, enxotava. Que ritual é esse? É por isso que nós falamos que nesse texto Deus ele está formalizando a sua aliança. Esse ritual, né, de cortar os animais. Imagina, você pega um animal e corta ele pelo meio, pega uma metade, põe aqui, a outra metade ali. O que vai ficar entre os animais? Uma metade aqui e outra aqui. Aqui no meio é sangue, é tudo aquilo que estiver saindo dos animais. É uma cena forte. E então colocou todos os animais, só os pombinhos pequenininhos ele não partiu, mas os maiores ele partiu, e ficou ali literalmente aquele caminho, né? Os animais ficavam do lado e ali no meio aquele caminho todo cheio de sangue. Isso aqui, na verdade, é a descrição de um ritual que era utilizado no Oriente Antigo para celebração, para formalização de alianças. Atualmente, na maioria dos países, né, quando uma pessoa faz um compromisso com a outra, nós usamos, às vezes, um contrato, né? Pegamos lá um papel, escrevemos, né? Se você está comprando uma casa, um carro, abrindo uma sociedade, então daí você faz um contrato, coloca as suas cláusulas, o que cada um é responsável, assina, aí você pega aquele papel, vai no cartório, né? Ou guarda, e aqui então está a prova de que o compromisso foi estabelecido. Mas naquele período não era desse jeito que as coisas aconteciam, não era através de contrato, mas era através deste ritual que as alianças eram formalizadas. Esse ritual com os animais era utilizado constantemente. Por exemplo, quando 2 tribos ou 2 reis, né, líderes estavam celebrando um compromisso, 2 chefes de famílias, eles faziam esse ritual. Eles cortavam os animais, separavam e caminhavam por entre eles. Mas vamos pensar, por que esse ritual era celebrado desse jeito? Nós precisamos então definir aliança. Podemos definir aliança, essa é a definição usada por vários teólogos bíblicos. Aliança é um pacto de sangue divinamente administrado. Vou repetir. Aliança
É um pacto de sangue divinamente, soberanamente administrado. Um pacto de sangue soberanamente. Eu falei divinamente, mas é soberanamente administrado. Divinamente, soberanamente, porque ele é soberanamente administrado por Deus. Primeira coisa, na Bíblia você encontra as palavras aliança, você encontra as palavras pacto, você encontra a palavra testamento. Todas elas têm o mesmo significado, se referem à aliança. A aliança, ela é um pacto de sangue. Por que é um pacto de sangue? Ela é um pacto de sangue porque ela envolve vida e morte. A aliança, ela envolve bênção e maldição. Então, o sangue, ele está ali nesse ritual para celebrar exatamente isso, para trazer à memória isso, que aquele compromisso, o compromisso da aliança que está sendo ali estabelecido, é um pacto de sangue. Ele envolve vida e envolve morte, bênção e maldição. Vida, se a aliança ela é guardada, e morte e maldição, se ela não é guardada. Então procure imaginar como que esse ritual acontecia. Eles cortavam os animais, colocavam um do lado do outro, né? As metades, uma de frente para a outra, mas de maneira que ficavam um lugar para caminhar. Logicamente, ao cortar, o que você ia ter mais ali é sangue. Imagina você pegar uma novilha, né? Uma cabra, um cordeiro e cortar pelo meio, a quantidade de sangue. Outra coisa, aquele sangue no chão, além de criar todo um ambiente estranho, produzia um cheiro forte, certo? Tanto é que o texto diz aqui que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão ficou ali enxotando aquilo. Era um momento que Deus estava falando com Abraão, porque Abraão ele teve a ousadia de chegar com Deus e falar: olha, me dá uma prova aqui, ó. Qual que é a garantia que eu tenho? E Deus falou: você quer uma garantia? Então eu vou formalizar com você essa aliança. E entenda, você, meu querido, minha querida, que estão aí participando dessa aula. Aqui Deus ele está formalizando, não é só com Abraão, é comigo e com você. É com toda a família da aliança. E ao fazer isso, Deus ele está demonstrando amor, carinho, cuidado, paciência. Certo? Nós poderíamos imaginar, Deus ele faz a promessa e Abraão vem pedir uma garantia. Abraão podia ter Deus poderia simplesmente ter mandado um raio, né? E destruído Abraão. Mas Deus ele é amoroso, ele tem paciência, ele tem graça, ele é justo. Mas é um Deus de graça, gracioso. E é por isso que ele fez com Abraão aquele ritual para ficar bem gravado na mente de Abraão e pôs ele aqui escrito. E hoje nós estamos aqui explicando esse texto para que isso fique bem gravado na nossa mente. Então, o ritual era assim: colocavam-se os animais, aí depois as duas pessoas envolvidas na aliança, vamos imaginar lá os dois chefes de família, os dois reis, que seja, eles, após afirmarem a aliança, conversarem, né? De repente é um pacto de paz, o fim de uma guerra, alguma coisa assim, o que eles faziam? Eles juntos caminhavam por entre aquele caminho ensanguentado e pronto, a aliança estava estabelecida. Não havia papel, não havia contrato, não havia nada assinado, não, era só o ritual, era só aquele ritual, mas era um ritual que gravava na mente deles. Imagine você caminhando de sandálias, né? Como se usava naquela época, pisando aquela areia, aquele negócio todo ensanguentado e sujo. À medida que você está caminhando, você está sentindo aquele cheiro, está vendo a morte ali, animais mortos você está vendo. E isso está ficando gravado na mente. Olha, este compromisso, essa aliança é de vida e morte, é de bênção e maldição. Ou seja,
se cumprirmos aquilo que estamos estabelecendo agora, será vida, será paz. Mas se qualquer uma das partes não cumprir o seu papel, então o que nós vamos ter é isso que nós estamos vendo, é sangue. O que nós vamos ver aqui é morte, é maldição. Então, esse era o ritual. Deus se dispôs a realizar a dar para Abraão, para que ele não tivesse dúvidas. Deus propôs fazer esse ritual juntamente com Abraão. E diz o texto aqui que Abraão está ali, passou o dia, cortou os animais, está vendo sangue. Ele, na cabeça de Abraão, Abraão sabe o que é aquilo. Ele sabe que aquele é o ritual da aliança, dos compromissos. Mas agora ele está sozinho ali e enxotando as aves. Aí diz o texto que ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas. O que acontece? Naquele momento, Abraão ele entra numa experiência profética, vamos chamar assim. Numa experiência onde ele tem aquele sono profundo, ele começa a sentir medo, ele começa a sentir pavor, e Deus então, naquele momento que ele está para celebrar a aliança, Deus, ele revela algumas coisas muito importantes a Abraão. Deus, ele fala aqui a respeito do cativeiro no Egito. Olha só, Abraão está aqui na Terra Prometida, muitos anos antes da história de Isaac, Jacó, José do Egito e aquela coisa toda, e Deus já está falando para Abraão do cativeiro no Egito. E Deus disse, olha, a sua descendência vai ser peregrina, vai ser escrava, vai ser afligida por 400 anos, e Deus fala, olha, mas eu também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Lembra aqui da história das 10 pragas, né? Quando Deus tirou o povo do Egito? As 10 pragas eram o juízo de Deus contra o Egito. E Deus, aqui, muitos anos antes, ele já está falando com Abraão sobre o episódio que nós conhecemos como sendo as pragas do Egito. E ele diz, Deus fala, e depois sairão com grandes riquezas. Você se lembra qual que é a ordem que Deus deu para Moisés e para o povo na hora de sair do Egito? Exatamente. Deus, ele disse, olha, fala para o povo pedir joia, pedir ouro, pedir presentes, né, para os egípcios. Uma coisa estranha, né? Ou seja, os escravos estão saindo, depois de tudo aquilo, e eles ainda chegam e pedem ouro. E diz o texto que Deus moveu e eles saíram carregando as riquezas do Egito. E aqui Deus já está falando isso. Versículo 15. Tu irás para os teus pais em paz. Essa é uma expressão que se refere. Você vai morrer, né? Você vai ter uma vida longa e vai morrer em paz, tranquilo. Você vai ser sepultado em ditosa velhice. Ou seja, você vai ter uma vida muito longa, Abraão. E ele fala, e na quarta geração, e aqui geração seriam 100 anos, porque primeiro ele fala de 400 anos, agora ele fala na quarta geração, tornarão para aqui. Ou seja, depois dos 400 anos eles vão vir aqui, para Canaã, né, onde Abraão estava. E tem outra frase aqui que eu acho maravilhosa, quando ele diz, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu sei que tem muita gente que quando lê o livro de Josué, e depois quando a gente estiver lá em Josué, a gente vai voltar nisso aqui. Tem muita gente que quando lê o livro de Josué, fica assim pensando, mas como que Deus manda Josué eliminar povos, matar crianças? Que coisa mais sangrenta, né? Só que quando você lê esse texto, você vê Deus falando, olha Abraão, né? Sua descendência vai ficar lá no Egito 400 anos.
Só que você sabe que entre essa conversa e até o povo ir para o Egito, nós temos aí no mínimo mais 200 anos, né? Alguma coisa assim, né? O que acontece? De 100 a 200 anos. O que acontece? Deus ele está falando o seguinte, olha, eu ainda estou tendo paciência com o povo aqui da terra. Eu não vou destruir o povo da terra agora, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Em outras palavras, Deus está falando, olha, eu estou tendo paciência, né? E é maravilhoso entender aqui que Deus teve mais de 500 anos de paciência com aquele povo. Então, quando Deus ele envia Josué e dá aquela ordem para que aqueles povos fossem eliminados, né, fossem mortos, era, na verdade, Deus exercendo juízo sobre aquela população. Pois bem, temos esse aspecto profético. Agora, presta bem atenção. Vamos concluir a nossa aula com essa parte do 17 em diante. Lembrou, né? A aliança, os animais cortados, sangue, ou seja, vida e morte, bênção e maldição, era uma coisa séria, as duas partes passavam. Diz o texto que, e sucedeu que, posto o sol, ou seja, o sol se pôs, a noite veio, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra. Veja só o que aconteceu. Abraão estava conversando com Deus. Abraão queria uma garantia daquela aliança que Deus havia feito. O natural, o normal seria, então, Deus e Abraão passarem juntos, caminhando. Só que não é isso que acontece. Porque a aliança que Deus estabelece conosco não é um contrato no qual eu tenho que fazer a minha parte e Deus tem que fazer a dele. Porque se ficasse isso aqui para eu fazer, eu já estaria condenado, certo? A aliança de Deus com o homem é um pacto unilateral. É onde Deus estabelece um compromisso firmado na sua própria palavra. Então, o que acontece? Chegou a noite, passou um fogareiro fumegante, ou seja, uma grande chama de fogo passou por entre os pedaços. Essa chama, ela representava o próprio Deus. Representava o próprio Deus, era uma teofania, passando ali aquela chama. A lógica seria, passa aquela chama e depois vai Abraão nos representando. Mas diz o texto que passou aquela chama e Deus ele não permitiu que Abraão passasse, nem pediu que ele fizesse isso, mas passou aquela chama e depois uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E o texto diz, e assim, naquele dia, a aliança foi formalizada. A tocha de fogo nos representa, mas a tocha de fogo é Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus, ele não permitiu que Abraão passasse ali. Porque se Abraão, que era o nosso representante, se ele passasse por entre aqueles pedaços, nós já estaríamos no inferno, nós já estaríamos condenados. Porque nós não temos como cumprir nada de nós mesmos. Abraão, nós vimos já erros dele, depois no resto da história há mais pecados. Nós somos pecadores. Então, se Abraão tivesse passado ali, nós estaríamos condenados. Mas quem passou ali foi o próprio Deus também, mas agora numa tocha, representando Jesus. Jesus que haveria de vir, viver uma vida perfeita e assumir a condenação no meu lugar. Agora, presta bem atenção nisto. Aqui, quando Deus ele passa por entre aqueles pedaços, é como se ele estivesse falando, olha,
eu estou empenhando a minha palavra e eu quero ser maldito se eu não cumprir aquilo que eu tenho prometido. Porque era isso que dois homens, quando caminhavam, né, numa aliança, num ritual comum, eles estavam falando. Eles estavam falando, eu quero receber a maldição da aliança se eu não cumprir a minha parte. Deus, ele não nos colocou ali, porque nós seríamos incapazes de cumprir a nossa parte. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós estaríamos eternamente perdidos, mas Deus, ele passa, né, naquele fogaréu e depois através da tocha representando Jesus. E é como se Deus estivesse falando, eu quero ser maldito se eu não cumprir as minhas promessas. Você deve se lembrar que mais adiante há passagens na qual Deus ele fala com Israel. Ele diz, olha, não é por amor de vocês que eu estou fazendo isso, mas é por amor do meu nome. E por que Deus fala? Por amor do meu nome. Porque aqui Deus empenhou o seu nome, né? Ao participar, ao fazer esse ritual. E aqui nós entendemos também por que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós. A cruz, na cruz, Jesus, ele levou a maldição da aliança. Porque ali, Jesus, na forma daquela pequena tocha, ele estava me representando você, representando Abraão, representando a família da aliança. E nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós não fazemos a nossa parte. E por conta disso, nós merecemos a maldição. Mas Jesus, ele se fez maldição por nós. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele se fez maldição na cruz, no nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo, ele recebeu o castigo, ele recebeu a maldição da aliança. Isso é maravilhoso, ou seja, por que a cruz aconteceu? A cruz, ela aconteceu também porque Deus, ele estabeleceu esse compromisso. Jesus, a tocha, passou entre aqueles pedaços, a formalização da aliança. Nós pecamos e Jesus recebeu sobre si a nossa dor, o nosso castigo, a nossa miséria. A aula hoje foi um pouquinho mais longa do que o normal, por conta também da passagem. Este é um texto rico, eu gostaria que você lesse, relesse, conversasse. E é claro que ao longo do estudo da Bíblia, nós vamos estar, volta e meia, voltando e lembrando dessa passagem, porque ela é fundamental para nós compreendermos a aliança de Deus conosco, ela é fundamental para nós compreendermos aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você grandemente, que haja alegria no seu coração e que a sua confiança esteja cada vez mais firmada em Jesus. Em Jesus.